Hoje eu vou falar um pouco sobre quem sou eu. Olá, meu nome é Tânia Almeida. Estamos juntos nesse canal falando sobre a ferramenta Energia de Cura. Mas aí talvez você que esteja assistindo deve estar se perguntando, ok, mas quem é essa moça que apareceu nos últimos tempos e eu tenho assistido? Eu sou Tânia, nasci em Salvador, na Bahia, cresci em São Gonçalo dos Campos e saí de lá quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu fui para uma comunidade missionária, onde eu me sentia chamada a falar sobre o amor de Deus para as pessoas. E isso sempre me tocou, o amor de Deus. Eu queria viver esse amor, eu queria me entregar completamente e eu achava e tinha certeza, ou melhor, que servindo através de uma comunidade de evangelização, eu iria me tornar realizada. Eu vivi quase 5 anos nessa comunidade, aí saí porque achava que não correspondia mais àquilo que eu tinha como expectativa, tinha como objetivo viver. E é claro, quando a gente está na juventude, a gente pensa que viver numa comunidade missionária é viver com pessoas perfeitas, e a gente sabe que ninguém que está caminhando nesse planeta traz em si a perfeição. Está a caminho, cada um está na sua jornada, cada um está buscando fazer o melhor que pode. Às vezes esse melhor que pode, sem ter ao menos conhecimento de muita coisa, está com os olhos vendados ainda, mas que está sendo convidado e convidada a tirar essa venda dos olhos. E fui eu para uma outra jornada. Saí dessa comunidade que estava localizada em São Paulo e aí voltei para a Bahia, mas não voltei mais para as minhas origens, voltei para a Vitória da Conquista, onde lá eu estive junto à diocese e fiquei como leiga consagrada junto ao bispo da diocese, porque quando eu fui a primeira vez eu fui como católica e voltei quando saí da comunidade, ainda continuei sendo católica. Fiquei como católica por um bom tempo e como leiga consagrada, sentia esse desejo de ser celibatária e de estar a serviço da igreja, da religião e ser missionária nesse formato. Então fiquei por um bom tempo, mas aí o bispo foi me aconselhando a estudar. Aí lá eu estudar, voltei aos estudos, fui fazer a preparação para prestar vestibular. E aí eu fiz esses 3 meses de preparação, fiz o vestibular e, para minha surpresa, passei. Eu não esperava que eu ia passar tão rápido, porque eu já tinha algum tempo que tinha concluído o ensino médio, que hoje é ensino médio, mas que na época era 2º grau. E aí eu não achei que eu ia passar tão rápido, passei e fui cursar na universidade de lá o curso de geografia. E aí, como eu gostei do curso, eu disse que continuaria os estudos. Aí eu fiz 2 pós-graduações na própria universidade e em seguida eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Sergipe. E aí me mudei para Sergipe por um tempo, fiquei lá por 2 anos enquanto estudava na Universidade de Sergipe Federal. E aí eu sempre trazia dentro de mim de que eu não ficaria nem em Vitória da Conquista, nem em Sergipe, mas eu também não sabia para onde eu ia. Aí, como eu não tinha essa definição ainda, eu voltei para a Vitória da Conquista e eu fui ensinar
ensinei em faculdade, ensinei sendo professora substituta, sempre com aquilo no coração de que aqui não é o meu lugar. Só que sempre com aquele desejo de mais. Aí eu comecei a me preparar para concurso, fiz um concurso para o Instituto Federal e não passei. Fiquei muito frustrada, porque foi um dos primeiros concursos que eu fiz e não passei, né? Porque normalmente eu fazia e eu passava, e quando eu fiz esse e não passei, eu fiquei muito frustrada. Mas aí eu continuei estudando para começar a fazer outros tipos de concurso. E nesse ínterim apareceu um rapaz que eu tinha me inscrito no site cristão de namoro, eu fiz meu registro, e apareceu esse rapaz que era do Canadá. Aí eu, Canadá? Do Canadá, e interessado em mim. Aí eu disse, nossa. Aí começamos a conversar, começamos a conversar, e a gente ficou conversando 1 ano e meio, enquanto eu me preparava financeiramente, preparava passaporte, visto, todas essas coisas para ir para o Canadá, enquanto eu preparava tudo o que precisava para ir para o Canadá. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa ONG, lá mesmo em Vitória da Conquista, onde trabalhava-se com o semiárido, que era justamente o objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. E aí eu fiquei por ali 1 ano inteiro, e quando foi no final do ano eu pedi para sair justamente para vir para o Canadá. Quando eu cheguei aqui, e aí eu vi essa realidade diferente, esse país completamente diferente, aí eu disse, nossa, mesmo que não dê certo o meu namoro, eu aqui vou ficar. Porque eu sentia que aqui era, que eu tinha chegado aonde eu tinha que estar. Porque lembra que eu falei para você que eu sentia, e não sentia somente quando eu saí para estudar o mestrado, não. Eu já sentia muito antes, nem quando eu fui para ser missionária, mas eu sentia muito antes que aquela cidade onde eu cresci não era o meu lugar, ali não era o meu lugar. E quando eu fui para a Vitória da Conquista, eu também não sentia que ali era o meu lugar. E fui vivendo assim. Quando eu cheguei aqui, eu disse, aqui é onde eu vou ficar. E o meu coração encontrou paz aqui. E encontrei também muitas pessoas, sobretudo no início, que me deram tantos presentes, e pessoas que não me conheciam. Até telefone celular eu ganhei bota, porque aqui como faz muito frio durante o inverno, então as pessoas se solidarizavam com as outras que vinham principalmente logo do Brasil no início e começavam a ajudar essa pessoa para que ela se sentisse acolhida, se sentisse aquecida, principalmente no inverno. E eu vivi aqui durante 6 anos muito, muito bem, muito feliz por estar aqui. Mas aí eu tive que voltar ao Brasil e aí comecei a sofrer novamente porque não me sentia em casa. Não me sentia em casa. E só que foi justamente no Brasil que eu encontrei com a ferramenta de energia de cura. Claro que antes eu fiz o Reiki, enquanto eu estava no Brasil, fiz o Reiki e encontrei em seguida a ferramenta energia de cura, aonde de fato foi a ferramenta que eu mais amei e tenho amado durante todo esse meu processo de autoconhecimento, esse meu processo de autocura,
É claro que eu já usei a ferramenta com outras pessoas, já usei para pessoas que estavam com dores profundas por causa de doenças e a pessoa se sentiu curada, uma outra mulher também. Várias pessoas a quem eu atendi têm sido curadas com a energia de cura. E essa é a minha história. Eu sou formada pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia e também pela Universidade Federal de Sergipe, mas não me atenho muito a essas formações porque eu me encontrei na formação de terapeuta. Então, eu me encontro muito mais aqui, me encontrei neste lugar e me encontro servindo ao amor, como eu falei bem no início, dessa forma. Então, se você se sente sobrecarregado emocionalmente, se você se sente com vários problemas internos, nós estamos aqui. Eu me formei com essa ferramenta, eu me formei no curso sobre a ferramenta Energy Healing, fiz Reiki, como eu já havia falado para você, e tenho sempre me atualizado a respeito de ferramentas terapêuticas. Se você se conectou comigo e quer também passar por esse processo de autocura, de resolução de si mesmo, entre em contato comigo. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail para que você possa entrar em contato e a gente possa conversar, marcar uma sessão e a gente possa, de fato, começar o seu processo de resolução das questões mais profundas que ainda não têm permitido que você viva a paz, o amor e a realização a que você é chamada a viver. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. A gente sempre tem vídeos por aqui. Compartilhe se você acha que outras pessoas vão gostar desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.